Fala, meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada. Bom dia pra você que tá chegando comigo aqui na Gol TV. Informações, eu vou até analisar, não é informação, eu vou analisar a janela de transferências do Bahia. Foram 4, 3 não, amigo, 4. Agora sim, 4 reforços nessa janela, contando com o goleiro Léo Vieira, que acabou de chegar. E eu vou analisar cada contratação. Foi uma boa janela? Não foi uma boa janela? Vou trazer para vocês também outras informações do Esquadrão para você começar o seu dia super bem informado. Então peço para você que está chegando, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se, que é muito importante para a gente. É importante demais para o nosso crescimento, tá? Então, ó, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para a gente, tá bom? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, como vocês viram na capa aí, né, a gente vai analisar os reforços do Bahia nessa primeira janela. E cabe ressaltar, antes de qualquer coisa, que o Cadu Santoro, em entrevista, se eu não me engano foi a ESPN, deixou muito claro de que, quando foi cobrado no meio do ano passado por reforços, de que a janela do Bahia é a principal janela. Calma, torcedor, a principal janela do Bahia é a janela do início do ano. Então criou-se uma expectativa de que nessa janela de início do ano o Bahia ele pudesse fazer efetivamente movimentos audaciosos. E não foi isso que aconteceu. O GE, ele fez aí uma enquete, né, que foi encerrada já. A pergunta era a seguinte, ó: você está satisfeito com os reforços do Bahia na temporada de 2026? 90,9%, tá? Disseram que não. 90,95%, né? Disseram que não. E 9,05% disseram que sim. Isso aqui, evidentemente, que tem gente que votou 2 vezes, mas exemplifica bem como foi o movimento do Bahia nesse início de transferência, não corroborando com aquilo que foi falado pelo próprio dirigente tricolor, de que a janela do início do ano seria uma janela importante, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer esse balanço rápido, né? Porque essa primeira janela de transferências aí do Bahia no futebol brasileiro chegou ao fim, né? Na última sexta-feira, dia 27, uma atuação discretíssima, tá? E anunciou apenas 4 jogadores: o Kiko Oliveira, o Roman Gomes, né? O Everaldo e o Léo Vieira. O tricolor também já tem acertado a chegada do atacante Alejo Velis, que eu vou falar um pouco mais pra frente sobre Alejo Velis, mas apenas para o segundo semestre, né? E desde a compra, né, da SAF pelo Grupo City em 2023, a primeira janela de transferências do Bahia concentra o maior volume de contratações. Sempre foi assim. Por isso que o Cadu Santoro, em entrevista, ele acabou dizendo isso, tá? A atual temporada, contudo, meus amigos, surge como aquela que a diretoria menos trouxe reforços para o clube. Vamos lá, 2023, quando chegou o Grupo City, 20 na primeira janela, 5 na segunda janela. 2023 foram 20 reforços. Em 2024, 7 na primeira janela e 2 na segunda janela. Em 2025, 8 na primeira janela e 3 na segunda janela. E agora, em 2026, 4 na primeira janela. As contratações do Bahia nessa temporada, elas podem ser vistas também como reposições para as saídas. Então, assim, tem algumas pessoas que não consideram reposição reforço. Saiu um atacante, traz outro atacante, né? Enfim, e eu, particularmente, eu acho que é um Bahia enfraquecido mediante as saídas e as chegadas. Vamos lá. O lateral Roman Gomes, ele chegou para a vaga do Santiago Arias. Beleza? Beleza. Não renovou o contrato, o Bahia não quis renovar, né? Já está em outro clube, e trouxe o jovem jogador Roman Gomes, que começou muito bem, mas está mostrando muita fragilidade, né? Ele começou muito bem, empolgando, e de repente ele foi numa linha tênue de descida que ele perdeu a vaga para o jogador improvisado. Então o Bahia hoje joga com 2 laterais improvisados. Cabe ressaltar, agora não mais, né? Mas cabe ressaltar que o Luciano Juba ele não chegou para ser lateral esquerdo, tá, meus amigos? O Kiko Oliveira, ele assumiu aí o lugar do Kaique, que foi emprestado ao Internacional, e o Everaldo repõe a venda do Thiago para os Estados Unidos. E o Léo Vieira chega após a aposentadoria do Danilo Fernandes, que sequer eles fariam esse movimento, né? Mas fizeram esse movimento mais emergencial, porque o Ronaldo acabou se machucando. O Kiko Oliveira e o Everaldo chegaram por empréstimos. Os 2 jogadores estão emprestados, tá? Já o Roman e o Léo Vieira e o Roman Gomes, eles já assinaram em definitivo, né? Com o segundo agora custando 16,1 milhões, tá? Vale lembrar que o Bahia também
vai investir na contratação do Alejo Velis, que só chega no meio do ano, mas as cifras entram no meio do orçamento da primeira janela. Então, assim, o dinheiro que foi gasto do Bahia no Alejo Velis, que só chega no meio do ano, é o dinheiro da primeira janela. É considerado um dinheiro que saiu, né, do orçamento da primeira janela. E foi uma das grandes burrices para mim dessa diretoria. Quantas vezes eu bati na tecla aqui, o Alejo Velis se demole, não joga nem a Libertadores. Aliás, ele joga, né, pelo Rosário Central. Vai jogar pelo Rosário Central, não pelo Bahia. Então, assim, você poderia ter pego... Foi uma oportunidade. Gente, quem me garante que o Alejo Velis vai chegar no Bahia e vai jogar pra cacete, pô? É essa questão que eu bato na tecla. Cadu Santoro, Rogério Ceni, quem me garante que o Alejo Velis vai chegar no meio do ano e vai jogar pra cacete? O Roman Gomes chegou e jogou e agora não joga mais. Aonde que o Alejo Velis foi protagonista, foi um grande artilheiro. No Tottenham não foi, no futebol espanhol não foi. Teve que voltar pro Rosário Central para conseguir jogar, porque sequer ele estava conseguindo jogar. Então, é uma grande aposta. Não se sabe se ele vai chegar aqui, vai ser um espetáculo, espero que seja, mas não se sabe se isso vai acontecer ou não, tá? Para você ter uma ideia, o investimento do Bahia na temporada de 26, meus amigos, também não se deve exclusivamente aos reforços que chegaram. No fim de 25, o Tricolor acertou a compra do Rodrigo Nestor, outra grande burrice para mim, outra grande burrice, e foi uma operação que custou alto, gerou em torno aí de quase 24 milhões a aquisição definitiva do Rodrigo Nestor. E o Bahia sequer tentou prorrogar o empréstimo, foi lá e comprou, pedido do Rogério Ceni. Também, no final do ano passado, a equipe baiana fechou a aquisição do goleiro Ronaldo aí por 5 milhões aí de reais, um valor relativamente baixo, né? Por um goleiro que até então, na temporada passada, vinha salvando o Bahia na meta. Tá? Em entrevista coletiva, ao longo da temporada, o técnico Rogério Ceni fez uma avaliação de movimentação do mercado do Bahia. Ele falou o seguinte, ó: alguns jogadores chegaram, outros saíram. Foi investido bastante para 2024, quando se montou o meio-campo. Esse ano o investimento foi mais contido, porque o clube tem que caminhar com as próprias pernas, dentro do faturamento do clube. Tem que estar adequado a essa realidade. Então, Rogério Ceni, com palavras rebuscadas, com palavras bonitas, dizendo o seguinte: a gente só comprou aquilo que a gente poderia comprar, aquilo que deu para poder comprar. Então, as saídas tiveram como saídas o Cauli, né? No quarto ano, sob gestão do Grupo City, o número de saídas foi superior à de chegada. Tá? Danilo Fernandes se aposentou no fim de 25, Santiaras não renovou o contrato, Thiago foi vendido, Rezende, ele rescindiu o vínculo, o Cauli e Kaique foram emprestados para clubes brasileiros, né? A conta aumentou, sem levar em consideração os que estavam emprestados e não foram aproveitados, como Denis Júnior, Vitor Hugo, André, Matheus Bahia, o Rafael Ratão. Então, só para você ter uma ideia na quantidade de saídas. Goleiros: Danilo Fernandes, Denis Júnior. Zagueiro: Vitor Hugo. Laterais: Santiago Arias, André e Matheus Bahia. Meio campista: Rezende, Jota e Cauli. O Jota, eu não entendi o porquê do Jota, cara, mas tudo bem, né? Atacante: Thiago, Cauli e Ratão. Então, assim, muitas saídas. E entre essas saídas, o que mais chama a atenção é do Cauli para o São Paulo, né? Não vinha jogando bem, mas o técnico Rogério Ceni reclamou publicamente, né, por ter perdido o meio. Eu acho que muito por culpa dele também, por estar forçando o cara a jogar numa posição que não é dele, mas o Cauli foi destaque em 2023 e a gente está em 26 e o Cauli não consegue jogar. Chegou no São Paulo, também não está jogando, está sendo muito criticado pelo torcedor. E outra situação, né, curiosa envolve o zagueiro Marcos Vitor, que estava emprestado ao Ceará em 2025, ele voltou ao Bahia em 26, fez jogos pelo Campeonato Baiano e no fim de janeiro foi emprestado ao Santa Clara de Portugal. Aí teve a contusão do Canu e do David Duarte, a diretoria solicitou o retorno dele, menos de um mês depois da transferência. Aí você vê como que a administração aí do Bahia, de alguma forma, ela é bem organizada quanto ao seu plantel. Tá? Falar sobre o calendário, né, com o fim da primeira janela de transferências, o Bahia só vai ser possível registrar novos reforços dia 20 de julho, quando será aberto o segundo período, né, de contratações do futebol nacional. Tá? O período de contratações é a seguinte: a primeira janela de transferência foi agora do dia 5 de janeiro a 3 de março, teve a janela do Campeonato Estadual, que foi até o dia 27, tá? Onde o Bahia conseguiu trazer o Léo Vieira, janela extra, 4 de março a 27, essa que eu falei, e segunda janela do dia 20 de julho a 11 de setembro, tá bom, meus amigos? Então, essas são as possibilidades que o Bahia vai ter para contratar outros atletas. Então, vamos lá. Roman Gomes chegou, né? Um jogador que pode ser considerado uma promessa na lateral direita e precisava de um novo lateral direito. Agora, você não pode trazer o Roman Gomes e o seu lateral, o seu Nicolás Azevedo. Tá jogando pra caramba. Então, se você contrata o Roman Gomes, mas quem tá jogando é o seu volante improvisado, seu planejamento para contratar foi bunda de chuchu, né? E aí você me trouxe o Kiko Oliveira, beleza.
era o que todo mundo achava que ia dar menos certo e o que tá dando mais certo, né? Por conta das indisciplinas que ele teve na MLS, no Grêmio, pelo fato dele se esforçar muito para jogar no Nacional e ter vindo aí pro Bahia, mas segundo informações é o que mais treina, é o que mais se empenha. Esse deu muito certo, né? Então vamos lá, veio o Roman, Kiko Oliveira, o Léo Vieira, né? O Léo Vieira e teve um quarto. Kiko Oliveira, Roman Gomes, Léo Vieira e teve mais um que eu já vou lembrar. Meus amigos, vou mentir para você, não tive que pausar o vídeo para poder lembrar. Olha como é importante esse reforço. E você lembrou quem é? Bota nos comentários aí. Vou dar 10 segundos para você botar quem é o quarto aí nos comentários. Bota aí para mim. Eu falei do Kiki, falei do Roman e falei do Léo Vieira, goleiro. Quem é o quarto que eu esqueci? Tive que pausar o vídeo para pesquisar aqui rapidinho que eu tinha esquecido. Ele mesmo. Chuta, Everaldo. Everaldo foi o quarto. Roman Gomes, não se sabe ainda o que ele pode render e o que ele não pode render. Perdeu a titularidade. Com a volta do Gilberto, ele vai se tornar o terceiro reserva da lateral direita. Léo Vieira. Irmão, Léo Vieira tá com 35 anos. Nunca foi protagonista em lugar nenhum. Se você, e se todo mundo já sabia que o Bahia precisava de um goleiro para substituir o Ronaldo, porque o João Paulo não tá bem fisicamente, muito pelo contrário, tá horrível fisicamente. Desde quando ele chegou, ele não consegue estar bem fisicamente. Por que você já não foi já no mercado para trazer um goleiro que fosse titular absoluto? Deixou porque o Everton ir pro Grêmio. Dentre outros nomes, sabe? Enfim, né, Carlos Miguel, te batia na tecla, o Carlos Miguel tá jogado lá na Inglaterra, gente, pelo amor de Deus. Aí esperou o Palmeiras vir, o Palmeiras foi lá e pegou. Né? Aí o Léo Vieira vai ser protagonista? Não. O Léo Vieira vai ser titular? Não. Ele tem condições de ser o goleiro experiente do novo projeto do Bahia com o Grupo City? Não. É mais um cara que chega pra poder quebrar a porcaria do galho. A porcaria do galho. Tá? E aí o Kiko Oliveira, mais uma vez eu falo, o cara que a gente achou que menos ia dar certo, é o que mais tá dando certo, comprometido, jogando pra caramba. Tá? E o Everaldo, mais um jogador pra quebrar o galho. Não, a gente vai trazer o Everaldo até o Alejo Veliz chegar. Mas quem me garante que o Alejo Veliz vai chegar e vai jogar pra cacete? Quem me garante? Olha a idiotice, cara. Olha o tamanho da idiotice. A gente vai trazer o Everaldo pra quebrar um galho, a gente vai trazer o Léo Vieira. O Bahia virou um time pra quebrar galhos, pô. O Bahia virou um time pra simplesmente, meus amigos, quebrar galhos. Então, assim, foi a menor janela por relativo a contratações. Tiveram mais saídas do que chegada. Na minha concepção, o elenco ficou enfraquecido e um elenco que foi reposto de jogadores que chegaram pra quebrar galhos. E dentre os 4, o único que tá dando certo é o Kiko Oliveira. O único que tá dando certo, que se tornou titular, que tá jogando é o Kiko Oliveira. O Sanabria, não sei porquê, o Rogério Ceni não gosta dele, não bota ele pra jogar. Ele bota minha mãe pra jogar, mas o Sanabria sequer entra, né? Então eu tenho como falar que essa janela foi boa? Tem como falar que essa janela foi maneira? Eu critico, eu bato muito aqui no Rogério Ceni. Pô, mas o cara... É as peças que o cara tem também aí. Ganhar título como? E se classificar pra Libertadores como? Passar numa Copa do Brasil como? Se você tem o William José e se ele não puder jogar, quem vai jogar é o Everaldo. Se o principal lateral que você trouxe virou o terceiro reserva e o titular virou um cara que era volante e agora virou, sabe? Se o goleiro da Chapecoense com 35 anos vai ser o titular do Bahia. Assim, como que eu vou... Dá até pena do Rogério Ceni. Evidentemente, o Rogério Ceni, sabendo disso, deveria fazer o básico. E mesmo assim ele consegue inventar algumas coisas. Só que o elenco aí do Bahia, ao invés de ser fortalecido, eu nem considero isso reforço. Nem considero isso reposições. Aliás, posso até considerar reposições, mas não são reposições à altura dos atletas que saíram. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou aí da janela de transferências do Bahia nesse início do ano? Deixa nos comentários aí, tá bom? Beijo no coração, saudações, tamo junto, bom dia, valeu.